E aí, galera que assiste TV Carioca Futebol Clube, tudo bem com vocês? Hoje aqui falarei sobre as notícias do futebol que ocorreram hoje. A primeira notícia é do Coutinho, Felipe Coutinho. Liverpool está disposto a deixar o Coutinho, mas só falta a única pergunta: que time ele vai? Isso daí é uma grande polêmica. Felipe Coutinho dribla com a perícia de um Garrincha. O assunto vai ou não para o Barcelona. Treinador do Liverpool, Jurgen Klopp. Viado, meu inglês está top. Ele também não sabe sobre o futuro do camisa 10 do Liverpool. E o próprio diretor executivo do Liverpool diz que também não sabe de nada, que o Coutinho pode deixar mesmo, mas não sabe nada sobre o futuro time do Coutinho. Com a aproximação da janela de transferência desse janeiro, o Coutinho ainda não sabe que time ele vai. Ou vai ficar no Liverpool ou vai para o Barcelona. Por que o Liverpool mudou tão rapidamente de opinião em relação à sua negativa em vender Coutinho durante a campanha? O disposto a jogar fora de seus chances de jogar a Champions League com os Reds favoritos, os vermelhos favoritos, para eliminar o Porto nas oitavas de finais. Sim, quem não viu aí, eu fiz também sobre o sorteio das oitavas de finais da Champions League e que o Liverpool vai contra o Porto. Então, galera, com 20 primaveras completadas, já havia morada em 4 países diferentes. Atualmente, Coutinho está há 5 temporadas em Linfield. Linfield. Falam isso. Se vai trocar de ares e retornar para Catalunha, onde teve passagem rápida pelo Espanhol em 2012. E uma terceira pergunta: que futuro pode responder? Só o futuro pode responder. Então, galera, isso daí é uma polêmica do menino Coutinho, que a gente ainda também não sabe sobre. Ó, veio uma tela azul de repente aqui, vai entender. Que a gente ainda não sabe. Só o futuro, como diz aqui, só o futuro vai responder essa pergunta. Então, vamos aqui na outra notícia do Antonio Conte, o técnico. Antonio Conte, ele é técnico do Chelsea e ele elogia contribuições do Hazard, Willian, brasileiro Willian, e o Pedro, espanhol. O treinador do Chelsea, Antonio Conte, saudou a contribuição de Hazard, Willian e Pedro, sendo responsável por marcar os gols da vitória da Premier League contra o Huddersfield Towns por 3-1. Conte ficou impressionado com a contribuição de seus jogadores. Jogadores atacantes destacou a atuação de Bakayoko, que passou por uma má fase desde que chegou ao Mônaco. O treinador diz: eu decidi entrar com o time dessa maneira e esta não é a primeira vez com esses jogadores, disse ele a BT Sports. Eu acho que eles são muito bons tecnicamente e tem boa combinação de jogos. Eles jogaram muito bem hoje. Eu acho que Bakayoko fez uma partida muito boa. Ele é um jogador jovem, um cara bom com grande potência. Ele jogou bem com a bola e sem a bola e sempre esteve focado. O treinador Conte fez 4 mudanças na equipe após a derrota de 1-0 ao West Ham no último sábado, algo que ele acredita ter sido vital, dada a grande quantidades no jogo nesta época do ano. Eu acho que a rotação é necessária para nós. Rotação é como assim: o cara é titular e o reserva entra no lugar do titular que não está jogando bem. Aí vai rodando até encaixar o time. E que deu certo. Uma surpresa do Conte que deu certo. Porque o Pedro também às vezes ficava na reserva e fazia altas e baixas expectativas de jogos. E hoje ele está
voltando à era Barcelona, quando ele jogava no Barcelona. É bom sempre dar chance para cada jogador mostrar que ele merece jogar. Eu gosto quando temos a possibilidade de girar jogadores. Não é possível que os jogadores joguem a cada 3 dias, quando estão cansados. Quando você tem essa resposta, é bom para os jogadores. Treinador é o clube. Carai, quando colocou o pau na mesa e falou assim: eu que mando, eu vou fazer o meu jeito. Tá certo mesmo, coach. Coach, ó. Coach é aquele cara lá que faz desafio do banheirista. Aquele técnico lá. Willian diz que atual campeão Chelsea continuará batalhando pelo título da Premier League, após diminuir a liderança para 11 pontos em relação ao líder Manchester City, ao vencer o Huddersfield Town. O brasileiro foi decisivo na vitória de 3-1 de terça-feira, marcada um gol e dando 2 assistências belas. Apesar da inconsistência nesta temporada, o Willian acredita que o Blues continua na briga para defender sua coroa. Eu acho que nós fizemos um ótimo jogo. Nós tivemos posse de bola e tentamos jogar o momento todo. Willian disse a PT Sports: criamos muitas chances e temos que continuar assim. Sempre quando jogo, eu quero jogar bem e fazer a diferença. Claro que quero jogar todos os jogos, mas 11 só podem começar. Nós sabemos que é até o fim. Nós somos o Chelsea, somos um grande time. Temos que lutar. O Eden Hazard afirmou que era necessário que o Chelsea mostrava uma reação depois de perder por 1-0 para o West Ham na última rodada. Tivemos um jogo ruim contra o West Ham. Quando aconteceram coisas como essas, precisamos recuperá-los, disse Hazard na BT Sports. Nós fomos bem hoje. Os torcedores estão felizes e estamos felizes. Vamos avançar para o jogo contra o Southampton. Estaremos prontos a lutar e lutaremos até o fim. Quando atuamos assim, é fácil de jogar. Boa movimentação. O treinador queria que mudasse muito e nem sempre fica uma posição. Temos muitos jogos em um curto período de tempo, mas desde que cheguei ao Chelsea, sempre fui o mesmo. Finalizou o belga Hazard. Agora a gente vai falar sobre... aqui é a camisa da seleção brasileira, mas é azul. Significa que a gente vai falar sobre o Grêmio, que fez um puta jogo. Que jogo emocionante. Não de golaços, muito gols, mas sim de, como te digo, de desespero. O melhor jogo que eu já vi, não na minha vida, mas o melhor jogo que eu já vi até agora nesse ano foi o do Grêmio contra Pachuca do México. Então, Grêmio bate Pachuca e vai à final do Mundial. Nossa, quando eu falo do jogo, mano, fica até arrepiado, mano. A equipe brasileira não consegue sair do zero no tempo regulamentar, mas conta com seu talismã para chegar à decisão no Mundial. O Grêmio está na final do Mundial de Clubes. Nessa terça-feira, o tricolor gaúcho fez a sua estreia na competição em Al Ain, em Abu Dhabi. Nas semifinais, diante do Pachuca do México, o time do Renato Gaúcho começou o jogo nervoso e não conseguiu sair do 0-0 no tempo regulamentar. No entanto, na prorrogação brilhou a estrela do jovem atacante Everton, que marca um golaço aos 5 minutos da prorrogação, colocando o time brasileiro na decisão do Mundial. O jogo. Como esperado, a primeira etapa foi tensa no estádio Asa Bin Zeld, com as duas equipes marcando forte, fazendo o jogo equilibrado. As chances foram escassez, com o goleiro sujando um pouco seus uniformes. Ainda assim, as duas equipes tiveram boas chances para cada lado ao primeiro tempo. Pelo lado, time mexicano, Honda entrou em uma boa posição de áreas em 2 oportunidades. No entanto, Cortez foi preciso. Em cima do lance, conseguiu travar ambas as finalizações do jogador Honda.
O time brasileiro levou perigo em 2 jogadas de bola parada. No entanto, Fernandinho quanto Edilson acabaram finalizando por cima do gol. A segunda etapa continuou equilibrada, com as 2 equipes alternadas. Boa chance, o primeiro boa chance foi do time mexicano, que aproveitou a saída errada de Jailson e o Guzmán arriscou de longe, mas Marcelo Gray saltou para fazer a defesa. Aos 15 minutos, Luan chutou de longe no canto esquerdo e Pérez faz grandes defesas a jogar pela linha de fundo. Aos 29, Edilson cobrou falta com muita categoria e deixou Pérez paralisado. No entanto, a bola bateu na rede de fora. O Grêmio ficou desesperado, os torcedores, o time ficou desesperado. 2 minutos depois, o Everton recebeu excelente passe de Jael. Finto o marcador, mas acabou sendo travado na hora do chute, perdendo uma grande chance. O time mexicano, logo em seguida, Guzmán desviou o cruzamento à direita no primeiro poste de cabeça e a bola passou direto, tirando tinta da trave. A prorrogação, o Grêmio apertou, mas não conseguiu marcar na segunda etapa, levando o duelo para a prorrogação. Assim, terminou o segundo tempo. O Grêmio apertou, mas não conseguiu marcar na segunda etapa, levando o duelo para a prorrogação, assim como no final da etapa regulamentar. O Grêmio começou a partir para cima no time mexicano, que manteve sua equipe recuada. Aos 5 minutos, Cortez cobra a lateral, o Everton domina meio errado e dribla o goleiro, que dá um gingado, dribla o goleiro e chuta alto, e o goleiro Oscar Pérez não pega. E assim começa a alegria dos gremistas. Depois, quando marca o gol começa a multidão e torcedores ficam muito alegres. Aí, o jogo só precisava terminar. O tempo era o amigo do Grêmio. E o tempo, para os mexicanos, era inimigo. Tinha que marcar. No primeiro tempo da prorrogação, o Grêmio foi fenomenal. Segundo, o Grêmio foi espetacular. E não teve chance para os mexicanos. O Pachuca eliminado e o Grêmio na final. Então, galera, foi isso. Muito obrigado por ver essa grande notícia. Valeu. Fui!